vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Olá, meu irmão, minha irmã. Veremos nesta reflexão o tema da campanha da Fraternidade de 2023. Fraternidade e fome. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Meu irmão, minha irmã, a fome é um escândalo e um contra-testemunho. Num país como o Brasil, líder mundial na produção de alimentos, ver pessoas passando fome revela muito sobre nossa economia, nossa cultura, nossa política e nossos cidadãos. Portanto, como podemos admitir que pessoas, famílias e até comunidades inteiras passem fome? Por isso, a campanha da Fraternidade de 2023 propõe refletir o tema da fome a partir da perspectiva cristã, entendendo um pouquinho sobre tudo que não existe fé sem obras e que qualquer discurso religioso sem uma prática de vida coerente torna-se infecundo, estéril, vazio. Portanto, no campo da educação, podemos falar que é urgente educar as crianças e jovens para que consigam olhar para o outro e se compadecer, que sejam capazes de questionar as estruturas injustas da sociedade, sejam desapegados dos bens materiais e capazes de doar solidariedade ou que tem. Infelizmente, a situação da fome é um pouco drástica e se agrava porque estamos em uma cultura da indiferença, da resignação e muitas vezes transmitida dentro de casa e reforçada na convivência social. Não entendemos a urgência da fome dos outros e ainda o julgamos a partir de um olhar meritocrático, ou seja, de privilégios. Muitas crianças são ensinadas a desconfiar e odiar os pobres. Nesse sentido, as escolas católicas têm o dever moral de desconstruir esse julgamento e formar consciências de crianças, jovens, pais com empatia para a justiça, para a solidariedade, o senso da fraternidade. Assim sendo, o objetivo central e geral da campanha da Fraternidade 2023 é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs por meio de um compromisso vital que transforme esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Assim sendo, temos os objetivos específicos: compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome, aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome, acolher o imperativo da palavra de Deus que nos conduz
ao compromisso e à corresponsabilidade e fraterna. Investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. Estimular a iniciativa de agricultura familiar, agroecológica e produção de alimentos saudáveis. Reconhecer e fomentar as iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. Indicações pedagógicas e pastorais para a campanha da fraternidade nas escolas católicas, de acordo com a pesquisa realizada pelo ANEC em 2022, a que será publicada deste ano, com 90% das escolas católicas do Brasil abordam a campanha da fraternidade durante o ano letivo em uma rica gama de propostas pedagógicas pastorais, projetos, encontros, formações, celebrações, aulas, pesquisas. Assim sendo, apresentamos algumas estratégicas para que coordenadores pedagógicos, pastorais e professores possam se apropriar. Assim sendo, o tema da campanha da Fraternidade 2023 é um assunto rico do ponto de vista pedagógico e didático, pois nos permite trabalhar todas as áreas do conhecimento e muitas das competências da Base Nacional Curricular Comum. Cada instituição deve reforçar a sua identidade confessional, aderindo à campanha e auxiliando que não apenas os estudantes, mas também suas famílias, profissionais que ali atuam, sejam multiplicadores da consciência que a campanha da fraternidade vem despertar. Trabalhando a campanha da fraternidade na educação infantil, atividades que expressem autocuidado, especialmente com a relação aos hábitos alimentares e de higiene. Narrativas e atividades para explorar o sentido da solidariedade, do cuidado com o outro e do respeito às diferenças. Brincadeiras que estimulam a cognição, as habilidades motoras e que se relacionem ao mesmo tempo com os valores do cuidado, do respeito à vida. Explorar sabores, cheiros e cores dos alimentos a fim de que reforçar a importância da alimentação saudáveis. Trabalhando a campanha no ensino fundamental, a leitura de produção de texto relacionado ao tema da fome e da pobreza. Murais sobre o problema da fome do ponto de vista geográfico e econômico. Pesquisa no supermercado e discussão sobre os preços, o custo de vida e a distribuição da renda. Aulas práticas sobre alimentação saudáveis, por exemplo, uma gincana de alimentação saudáveis para estimular a ingestão de frutas, diminuição de alimentos ultraprocessados ou criação de uma horta comunitária na escola. Entrevistas com pais e avós sobre a cultura alimentar da família, receitas de famílias, hortas, hábitos do passado. Conhecimento das culturas indígenas e quilombolas que preservam hábitos alimentares antigos e ancestrais. Redescobrir a agricultura familiar, conhecer uma plantação e os agricultores provar dos alimentos produzidos organicamente. Trabalhando a campanha da fraternidade no ensino médio, pesquisa das origens da fome no Brasil,
mapeando as regiões e as zonas em que o problema prevalece, debates orientados sobre as políticas públicas de distribuição de renda e de terra, conhecimento dos movimentos populares que lutam contra a fome, mapeamento das pessoas em situação de rua e das comunidades pobres no entorno da escola e a promoção de um gesto de solidariedade para o amparo emergencial. Trabalho de campo para aprofundar em temas como a agricultura familiar e a insegurança alimentar. Gincana solidária de arrecadação de alimentos, trabalhando a campanha por áreas de conhecimento, linguagens e explorar a interpretação de textos, especialmente textos visuais, que trazem a temática da insegurança alimentar. Considerar a literatura da fome como leitura paradidática, por exemplo, as obras de Carolina Maria de Jesus. Matemática, aproveitar a riqueza de dados numéricos relacionados à fome e à insegurança alimentar no Brasil e no mundo, para fazer comparações analógicas e representações gráficas, cálculos de porcentagens, frações e outras com objetivos de conhecimento afins. O tema do custo de vida, do preço dos alimentos, da educação financeira podem ser muito aproveitados. Portanto, também há uma discussão imprescindível que deve ser incorporada na aprendizagem da matemática no que diz respeito a outras formas de organização na economia. Economia solidária, economia de comunhão, economia de Francisco e Clara, ciências da natureza. A questão da fome perpassa todos os componentes curriculares da área, como, por exemplo, o ciclo da vida e a nutrição. Também é uma ocasião para abordar o uso de agrotóxicos, a existência dos transgênicos, o acesso facilitado aos alimentos de baixo valor nutricional, como os ultraprocessados, e os problemas ecológicos ligados ao agronegócio e à indústria dos alimentos. É uma oportunidade de problematizar a cultura dos fake news, dietas, transtornos alimentares e estilos alimentares de outras culturas, a instagramização da alimentação nas redes sociais, ciências humanas, a investigação dos fatores históricos, sociais e políticos que nos fizeram chegar ao momento atual de fome. O debate em torno da distribuição da renda e da terra, compreensão do sistema econômico capitalista e os modos de exclusão social que ele produz. Debate em torno da questão do trabalho, emprego, subemprego, desemprego, uberização do trabalho, a cartografia da fome e da insegurança alimentar, o valor da cultura e social da alimentação, conhecimento e análise das políticas públicas que visam mitigar a fome, o ensino religioso, o compromisso social das tradições religiosas, a cultura alimentar ligada a religiões e os alimentos considerados sagrados, as iniciativas da Igreja Católica e outras denominações para assistir as pessoas pobres, com destaque para o SSVP, Caritas, Pastorais Sociais, Economia de Comunhão, Economia de Francisco e Clara.
trabalhando a campanha da fraternidade na pastoral escolar, celebração penitencial via sacra com estudantes, familiares, educadores. Nestes momentos pode-se contextualizar o roteiro das celebrações a partir do problema da fome, inclusive a fome de Deus, fome de justiça, fome de paz. Para isso, o subsídio da própria CNBB são muito úteis. A ação do voluntariado junto a comunidades carentes e pessoas vulneráveis é muito importante que haja uma intencionalidade pedagógica e não simplesmente assistencial, pois na escola mesmo as ações pastorais devem permitir ao estudante aprender algo. A campanha gincana de arrecadação de alimentos pode ser uma atividade lúdica que envolva todos os segmentos da escola e ainda envolva a comunidade. Encontros temáticos como grupo de jovens, há um subsídio específico da CNBB para esses encontros que deve ser aproveitado nesta formação dos educadores e dos pais. Ação envolvendo assim a comunidade, a escola, para evitar o desperdício de alimentos. Contato com a comunidade paroquial para conhecer e somar os grupos que atuam na pastoral social, com destaque à solidariedade de São Vicente de Paulo, a Caritas e iniciativas de economia solidária. Feira de Economia Solidária para promover microempreendedores, agricultores, produtores artesanais. Na catequese, além dos encontros específicos que podem ser incluídos no itinerário catequético, ver também os subsídios específicos da CNBB, que pode se celebrar o sacramento da reconciliação e aprofundar nos textos bíblicos que inspiram a campanha da Fraternidade 2023, sobretudo a multiplicação dos pães. Uma dica é fazer uma dinâmica de fabricação de um pão caseiro que depois pode ser partilhado no momento da espiritualidade. Intervenção nas salas de aula para fixar o cartaz da campanha da Fraternidade 2023. Assim, rezemos a campanha da Fraternidade de 2023 nas reuniões, nos encontros dos pais, nas aulas, nos dias de semana, quando oportuno, trabalhando em si a gestão escolar para ações melhorar aí a qualidade nutricional do que é servido nas cantinas escolares, nos lanches dos professores, ações para evitar o desperdício de alimentos na escola. Uma formação sensibilização da equipe gestora em torno do tema da fome. Momentos de oração, de espiritualidade com a equipe da escola para refletir sobre o compromisso pessoal e social de conversão. Assim sendo, os subsídios publicam todos os anos uma série de materiais muito úteis para as escolas. Os materiais podem ser adquiridos nas livrarias ou em sites das edições da CNBB. Assim sendo, rezemos o tema da campanha da Fraternidade 2023. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e os 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, de justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome,
pobreza, violência, guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, nos abençoe, nos guarde, proteja, ilumine. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, beijo no coração. Espero ter ajudado com esta reflexão. Tchau, tchau. Dai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer.